Estar lado a lado com o cliente é o nosso jeito de trabalhar. Acreditamos que é assim que se transforma um país, fazendo junto. Afinal, são 30 anos caminhando de mãos dadas com o Brasil que dá certo. Entregamos resultados no competitivo e dinâmico varejo brasileiro. Aumentamos a produtividade de companhias do segmento de alimentos e bebidas. Atuamos lado a lado com as principais empresas do setor financeiro. Estamos junto com o agronegócio, importante para a nossa economia. E trabalhamos para transformar a educação. Para a educação transformar o Brasil. Entregar resultados é o nosso compromisso. E se você deseja transformar o futuro da sua empresa, a Falcone faz junto, com você. Olá, sejam muito bem-vindos à nova edição AgroTeams 2021 com o tema Agro 4.0, Tecnologia no Campo. Meu nome é Valéria Mota, sou analista de sistemas, também mestre em modelagem computacional de sistemas e estou como gerente de desenvolvimento tecnológico na Seagro. E durante esses 4 dias nós vamos estar com vários temas relevantes para o nosso agronegócio. E o tema de hoje o tema deste ano é Agro 4.0, Tecnologia no Campo, e a Falcone preparou especialmente para vocês uma palestra cujo tema é Criação de Valor no Agronegócio por meio da gestão. Trouxemos aqui um exemplo real de aplicação de gestão no segmento cooperativista. Vai ser muito interessante trocar essas ideias com vocês, mostrarmos esse caso real e deixarmos os nossos contatos para que possamos conversar adiante no momento em que for oportuno para todos vocês. Eu sou um dos consultores da Falcone, um dos responsáveis pelo agronegócio na empresa. Eu já atuo na consultoria há cerca de 20 anos e é com imensa satisfação que participo pela primeira vez da AgroTeams, nessa 21ª edição da Feira Agrotecnológica do Tocantins. Nossa apresentação vai estar dividida em 3 partes. Vamos falar inicialmente sobre o sistema de gestão, né, e os alcances de resultados nas organizações como um todo. Depois vamos falar especificamente do agronegócio, de suas transformações, aquilo que tem motivado, como e quais são os pilares pelos quais a gente deve atuar para evoluir nos resultados do agro, os exemplos reais de um caso das cooperativas e, finalmente, vamos falar, na finalização do nosso evento, a respeito da Falcone e também a respeito deste apresentador do dia de hoje. Tenho essa imensa honra e agradeço mais uma vez o convite e a oportunidade a todos vocês. Vou agora compartilhar a nossa tela. Nós trouxemos aqui um conteúdo que vamos disponibilizar também para a organização do evento, para que todos vocês possam acessá-la. Então, já estamos aí com a tela projetada, né, nossa palestra, Criação de Valor no Agro por meio da Gestão. Trouxemos esse exemplo do cooperativismo. É a nossa apresentação dividida aí em 3 blocos. Então, inicialmente, vamos falar de um conteúdo mais geral, que é a criação de valor nos negócios e o sistema de gestão. Quando a gente fala de um negócio qualquer, é importante que nós compreendamos que o negócio existe para satisfazer as necessidades do mercado, para satisfazer todas aquelas partes interessadas naquele negócio. E o mercado pode ser dividido em pelo menos 4 grandes componentes, cujos interesses, muitas vezes, são até certo ponto divergentes. É importante que compreendamos que uma organização é composta por seus processos internos, que são realizados no dia a dia pelas diversas pessoas que nela trabalham. Esses processos funcionando geram produtos, serviços, bens, e esses bens tem que ter uma percepção de valor importante para o mercado. E o mercado, ele é dividido nesses 4 componentes, sendo que o primeiro deles, e quer queira ou não o mais importante, é o mercado consumidor. São os clientes, aqueles que se satisfazem
por meio dos nossos produtos, bens e serviços. Agora, os nossos clientes são os únicos que precisam ser satisfeitos por meio do nosso negócio, por meio dos nossos processos? De modo algum. É necessário também que os acionistas da organização sejam satisfeitos. Quer queiram ou não, eles são grandes investidores do negócio e eles precisam ter retorno em relação àquele capital que eles investem. Afinal de contas, eles também assumem diversos riscos ao empreenderem. Então, eles são um segundo ente do mercado que precisa ser satisfeito por intermédio da nossa organização. Um terceiro componente do mercado, não menos importante que os demais, são os colaboradores. Os colaboradores da nossa organização precisam ter segurança física, psicológica, financeira, e isso tudo pode ser, de alguma maneira, fornecido por nossa organização. E eles precisam ser desafiados para que se desenvolvam, constituam suas famílias e tenham prosperidade na vida. O quarto componente do mercado é a vizinhança, a sociedade como um todo, aquela que está ao redor da nossa organização, sendo vizinha, estando muito próxima, mas também a sociedade como um todo de uma cidade, de um estado e do próprio país que de alguma maneira usufrui também dos nossos tributos, das nossas organizações. As necessidades desses quatro entes é que devem orientar aquilo que a organização estabelece como produtos, bens e serviços. E no momento atual, a gente passa por uma crise sanitária, uma crise de natureza econômico-financeira também, decorrente da Covid-19. Temos esse momento desse novo normal em que vários tipos de trabalhos se modificaram na forma de atuação, de execução, outros trabalhos se tornaram desnecessários e alguns outros foram, inclusive, criados. E a tendência é que esse movimento se amplie. Além disso, estamos num momento em que a gente vê uma conjugação de dois mundos acontecendo em paralelo. Os famosos mundos VUCA e o mundo BUNNY. O mundo VUCA, em que a gente tem um período de grande volatilidade, que está migrando para o mundo BUNNY, em que a gente tem uma imensa fragilidade. O mundo VUCA, em que a gente vive uma grande incerteza e que acaba gerando um nível de ansiedade maior nas pessoas. Um mundo VUCA que apresenta um alto grau de complexidade e que acaba conversando com o mundo BUNNY no que diz respeito à não linearidade, não previsibilidade dos perfis, das necessidades, dos processos, e finalmente o mundo VUCA, que é um mundo ambíguo, um mundo incerto, e que de alguma maneira também tem se tornado bastante incompreensível. Esse cenário cheio de variáveis, que não temos tanta autoridade, tanto conhecimento a respeito, é que vai fazer com que a gente tente traduzir as necessidades do mercado num plano estratégico para o nosso negócio. E esse plano estratégico, que é algo que estabelece o horizonte de longo prazo da nossa organização, vai precisar ser traduzido em metas, que vão fazer com que a gente molde os nossos processos, os nossos novos produtos, bens e serviços. E quando eu falo de novos produtos, bens e serviços, não obrigatoriamente significa que a gente vai abolir tudo aquilo que a gente gera hoje, mas muitas vezes a gente vai precisar mudar algumas características. E em alguns casos, mesmo que num médio e longo prazo, pode ser que a gente precise, inclusive, mudar os nossos produtos e os nossos serviços. Então, o resumo da ópera, pessoal, é que a gente está num mundo com as mudanças cada vez mais constantes, a adoção rápida de novas tecnologias. Então, a gente vê que os ciclos de vida e as taxas de adoção das mudanças e inovações tecnológicas nos anos passados, no século passado, a velocidade dessa adoção era muito menor. Hoje em dia, uma determinada evolução tecnológica, ela é adotada muito rapidamente e muitas vezes já entra em declínio e é substituída por uma outra. Portanto, o mundo é cada vez mais inovador e as necessidades do mercado são cada vez mais volúveis, cada vez mais rapidamente são satisfeitas, e os hábitos das pessoas acabam que são um instrumento que é muito mutante, muito mais rapidamente mutante. E como as organizações em geral podem fazer, utilizando a gestão para acompanharem
essas mudanças, essas características do mercado como um todo. Adotar um sistema de gestão, né, um sistema, um conjunto de partes que são interdependentes, que conversam entre si, que tem pelo menos uma função específica. E um sistema de gestão é um conjunto de 4 partes, uma parte estratégica, que no nível mais alto, olha o horizonte de longo prazo, aquilo que a organização precisa estabelecer de metas plurianuais e que precisa ser feito para sua perenidade. Isso tudo traduzido no nível tático, que é o meio aí da figura em que a gente tem um desdobramento de metas, a gestão por melhorias, por inovações, novos processos, novas formas de trabalhar, novas formas de gerar receitas, novas formas de gastar melhor, de investir melhor, os projetos que precisam ser gerenciados, as novas fábricas construídas, as novas unidades de negócio, as novas equipes de trabalho, os novos mercados de atuação, e tudo isso caindo no último nível, que é o nível operacional, que é o dia a dia, em que cerca de 90% das pessoas da organização se dedicam e é quem de fato traz o resultado. E é muito importante que esse programa de gestão seja estruturado e que os resultados sejam alcançados de forma gradual e que não tenhamos aquele famoso efeito serrote, que é o crescimento, decrescimento, crescimento, decrescimento, e sim tenhamos algo estruturado, consistente e sustentável por meio das melhorias e das inovações. Então, feita essa contextualização, a gente pode entrar de fato naquilo que interessa. Vamos falar dessa gestão para resultados que fizemos a introdução no momento anterior, aplicada ao agronegócio. Para isso, vamos usar um exemplo real também no segmento cooperativista. E o que temos visto no agro? Assim como os diversos segmentos de mercado, o agro não é diferente. A gente tem visto diversas transformações, diversas em quantidade e também bastante profundas. Especificamente o agro no Brasil, o efeito dessas transformações tem sido extremamente evidenciado nos números. Então a gente percebe a relevância, o crescimento, o nível de participação do agronegócio no PIB nacional. Os crescimentos são sensacionais e o nível de participação tem sido cada vez mais crítico. É importante salientar que o agro, de fato, tem sido o grande impulsionador da economia brasileira, aquele que permite que o Brasil continue minimamente prosperando no mundo. Além disso, outros números que mostram a nossa pujança são esses, em que o Brasil orgulhosamente se apresenta como um dos primeiros nos rankings mundiais de produção e de exportação, em diversas commodities e também na proteína animal. E temos grandes projeções para 2030, ou seja, a nossa expectativa de oportunidades no agronegócio continua muito grande. Mas isso não significa que nós não tenhamos também oportunidades de, ao aprimorarmos nossa gestão, capturarmos mais resultados. Nesse sentido, em que a gente percebe esses efeitos nos números, nas projeções, a gente pode entender um pouco mais o que tem provocado essas transformações especificamente no agronegócio. E para isso a gente traz várias tendências de mercado que estão relacionadas a diversos temas que impactam diretamente o agro. Temos tendências relacionadas ao crescimento populacional, à urbanização, ao foco em produtos orgânicos, à biotecnologia. Temos também que trabalhar muito fortemente a questão da automação, do uso de dados, dessa inteligência que os dados podem nos mostrar. E podemos também trabalhar muito fortemente com a tecnologia expressa por meio de drones, por meio de veículos autônomos, trabalharmos também com a lógica da agricultura urbana, a profissionalização em compras, as leis ambientais que também têm se tornado cada vez mais críticas no sentido da perenização da raça humana. Ou seja, de maneira resumida, né, o que a gente tem visto que essas transformações vão continuar passando por temas como os preços das commodities em alta, e a gente tem uma tendência que esse patamar continue elevado nos próximos anos. Os mercados emergentes estão cada vez mais sofisticados e cada vez mais exigentes. China e Índia cada vez mais demandando
né, a proteína animal. A gente tem um foco crescente também no tema do ESG, né, o meio ambiente, a sustentabilidade, a governança, e tudo isso aliado à melhoria de produtividade, controle de gastos operacionais, redução dos desperdícios, que cada vez mais tem sido um mote no que diz respeito ao agronegócio. Quando a gente fala do agro também, não dá para dissociarmos esse mundo agro do mundo de evolução tecnológica que os outros segmentos têm passado. Então, o agro também é um grande responsável por usufruir da tecnologia e por obter ganhos relacionados à escala e à concentração. Bom, feito esse entendimento a respeito do ambiente em que temos vivido, podemos agora, devemos agora fazer a seguinte pergunta para nós mesmos: como vamos navegar nesse ambiente de desafios? Nós da Falcone acreditamos que para navegar nesse ambiente de desafios, a nossa contribuição pode se dar por meio de três pilares. Três pilares de atuação que, em conjunto com tudo aquilo que tecnicamente o nosso agro é capaz de gerar, é capaz de produzir, nós podemos contribuir para catalisar esses resultados e para trazer mais ganhos. Vamos aos pilares, portanto. O primeiro deles, né, a primeira resposta a essa questão, diz respeito ao pilar gente. Então, precisamos trabalhar, sim, com soluções que valorizem as pessoas, que formem as pessoas, que qualifiquem as pessoas, que façam com que as pessoas estejam cada vez mais desenvolvidas em termos dos seus conhecimentos, das habilidades, das atitudes, dos seus valores e das entregas. Precisamos ter pessoas muito bem formadas, que saibam aplicar muito bem o conhecimento. Precisamos ter pessoas excepcionais, e para isso, várias soluções relacionadas a gente, relacionadas ao desenvolvimento humano, podem ser trabalhadas. Um segundo pilar diz respeito à gestão. Então, frente a essas transformações e essa complexidade do nosso ambiente e das necessidades cada vez mais complicadas do mercado, cada vez mais exigentes, a gente traz metodologia de gestão que tem como base a ciência, para que a gente ajude, por intermédio da análise de fatos, de dados, de processos, de causas fundamentais, a chegarmos em soluções para os nossos problemas. E, finalmente, não menos importante, o terceiro pilar de atuação que a gente pode trazer para vocês é o pilar da tecnologia. A tecnologia como um grande impulsionador dos resultados que a gestão e que as pessoas podem trazer. E para isso a gente tem que usar, sim, a série de plataformas, de análises com velocidades altíssimas, de internet das coisas, para que tudo possa ser feito de maneira cada vez mais exponencial. Feito esse resumo a respeito de como as transformações do agro se expressam em termos quantitativos, em termos qualitativos, como o nosso ambiente tem se tornado cada vez mais complexo, frágil e incerto. Quais são os pilares que a gente acredita que podemos passar e mostrar as soluções? A gente vai tangibilizar agora para vocês essa visão e alguns exemplos relacionados a uma cadeia do cooperativismo. E por que a gente escolheu essa cadeia das cooperativas agrícolas? Quando falamos do agronegócio, e vocês sabem muito bem disso, a gente entende os ambientes antes da porteira, né, dentro da fazenda, e também o ambiente depois da porteira. E as cooperativas agrícolas são um excelente exemplo de abrangência, de amplitude de atuação nesses três grandes elos do agronegócio. Sendo assim, a gente traz para vocês, obviamente sem a intenção de sermos exaustivos, né, nesse tempo que a gente tem, a gente traz alguns possíveis blocos de grandes processos que a gente pode visualizar em cooperativas agrícolas. Então, temos um bloco relacionado à compra de insumos,
um segundo relacionado ao fornecimento destes insumos, um terceiro bloco relacionado à assistência técnica, um quarto relacionado ao processamento, à industrialização, à comercialização e, finalmente, à distribuição. Vinculados a esses blocos, a gente traz para vocês, para que nós possamos tangibilizar, alguns exemplos de dores, de problemas, de oportunidades de melhoria que cada um desses blocos apresenta. Essas dores, né, são situações que muitas vezes tiram sono dos diversos gestores responsáveis por cada um desses elos. Então vejam alguns exemplos. Quando a gente fala de compra de insumos, a gente pode viver em maior ou menor intensidade situações tais como a dependência de fornecedores, essa concentração em fornecedores, as compras realizadas de forma descentralizada e eventualmente um subaproveitamento da escala, baixa maturidade em negociação, e a gente sabe que quando a gente fala de suprimentos, de compras, existem modelos de maturidade que mostram que as organizações que são mais maduras, mais capacitadas nesse tema, costumam comprar melhor. E muitas vezes o nosso negócio consegue grandes resultados ao comprar melhor. Quando a gente fala de fornecimento de insumos, um segundo bloco da cadeia do cooperativismo agrícola, a gente percebe algumas situações de maneira recorrente. Situações tais como a infidelidade dos cooperados, o desabastecimento dos cooperados, os estoques desbalanceados. Isso tudo, pessoal, significa retrabalho, perda de dinheiro, perda de esforço, desperdício. No bloco da assistência técnica, algumas situações que a gente tem vivido aí em diversos anos de consultoria em organizações do agronegócio, a gente tem visto muito fortemente a baixa produtividade nas fazendas ou a produtividade limitada. A gente tem visto um bom nível de desconhecimento sobre assistência técnica, aquela orientação consultiva que faz a gestão no nível do metro quadrado, e também uma falta de controle sobre as visitas técnicas. Já na industrialização, a gente percebe uma falta de informação e, portanto, de gestão sobre a produção, uma falta de utilização da inteligência de uma forma mais apropriada em relação à produção. A gente percebe muitas vezes processos produtivos que não são integrados, produção que tem um nível de qualidade aquém daquilo que os processos podem entregar. E temos também situações em que a manutenção se torna um gargalo por ser cara, por ser reativa e muitas vezes por ser ainda analógica. No elo da comercialização, a gente percebe muitas vezes processos e políticas não padronizadas, e aí acontecem situações desbalanceadas entre os diversos tipos de vendas regionais e unidades. Portanto, o nosso mix comercial acaba não funcionando bem e a gente costuma ter uma baixa rentabilidade das nossas vendas. Não adianta vender muito, precisamos vender bem. E muitas vezes também temos um planejamento comercial impreciso, a previsão de vendas imprecisa, e isso acaba conversando de maneira indevida com os processos produtivos e os processos financeiros. E, finalmente, quando a gente fala da distribuição, a gente percebe muitas vezes um descompasso entre a produção, entre a entrega e entre os processos comerciais. Distribuição descentralizada, muitas vezes, costuma ser uma oportunidade, e também há oportunidades em relação a gastos com fretes. A partir do momento que a gente visualiza essas dores, que são algumas dores mais comuns, algumas oportunidades de melhoria mais comuns, né, que a gente vê nos diversos elos do cooperativismo, a gente pode trazer para vocês algumas soluções específicas que a Falcone traz para tratar essas dores. Então, quando a gente fala daquelas dores relacionadas à compra de insumos, a gente pode trazer para vocês soluções gerenciais relacionadas a strategic sourcing, relacionadas a centrais de compras compartilhadas entre cooperativas, transformação das áreas de compras em uma área estratégica para o negócio,
Quando a gente fala do fornecimento de insumos, podemos ter soluções relacionadas a rotinas comerciais, a canais de comunicação e ao tratamento e a jornada do cooperado, plataformas digitais para fornecimento de insumos para os cooperados. Quando a gente fala da assistência técnica, a gente pode ter visitas padronizadas, controladas, planejadas. Podemos ter a modelagem e aplicação de tecnologias para otimizar a produção e soluções para melhorar o plantio, com soluções de tecnologia e com parceiros. Quando a gente fala dos processos industriais, a gente pode ter uma visibilidade maior dos processos de produção e também da própria produção. Podemos trabalhar muito fortemente o PCP, o planejamento e controle da produção. Podemos ter plataformas de qualidade total no processo produtivo e podemos usar, por exemplo, sensores e inteligência artificial para modelar os processos de manutenção. Na comercialização, a gente pode estabelecer rotinas comerciais, capacitação da equipe, a gente pode mudar o perfil dos nossos vendedores, de tiradores de pedido para vendedores de valor. Podemos trabalhar com a modelagem para otimizar a rentabilidade, o portfólio dos nossos produtos, o sortimento que a gente vai ofertar e o mix que vai ser vendido. Podemos trabalhar também no aprimoramento da nossa previsibilidade de vendas e os diversos canais de vendas que a gente vai utilizar. E na distribuição, a gente pode trabalhar muito fortemente na modelagem para otimizar a grade de entrega, podemos reestruturar processos logísticos e fazer unificação de logística das diversas cooperativas, por exemplo. Na parte de suporte, a gente pode ter soluções relacionadas a compartilhamento de serviços, podemos ter gestão da cadeia logística, podemos ter uma plataforma também para estruturar e capacitar e desenvolver as pessoas e aumentar o engajamento dos cooperados. Então vejam, pessoal, como pode ser interessante, abrangente e completas as soluções relacionadas a gente, gestão e tecnologia para tratar algumas das dores do segmento cooperativista. Então vejam como a gestão pode ser importante para todos vocês. E vejam que todas essas soluções, quer queiram ou não, têm o grande foco de aumentar o nível de satisfação daqueles 4 entes do mercado que nós precisamos atender. Feito esse detalhamento e esse resumo, né, de possíveis problemas e possíveis soluções para o agronegócio, a gente traz para vocês agora um caso real, um caso em que a gente se propôs a estabelecer um plano de negócios de um projeto de compartilhamento de serviços e de soluções de tecnologia para um grupo importante de cooperativas agrícolas e um sistema de cooperativismo de um importante estado brasileiro. Esse plano de trabalho, na prática, foi estruturado em 3 partes, dividido num plano societário, um plano com viés técnico-operacional e um plano econômico-financeiro, de modo que as cooperativas pudessem ter seu crescimento suportado e pudessem focar naquilo que é seu fim. Adicionalmente, as cooperativas poderão ter, por meio da implantação desse plano de negócios, da criação dessa empresa, dessa cooperativa central de infra de TI, poderão usufruir de ganhos relacionados à economia em compras, a serviços de alta tecnologia, à infraestrutura e à inovação, e serão e estarão sempre na vanguarda em relação à tecnologia. Ao invés de trabalharem de forma separada, de forma divergente, temos o estabelecimento de uma central que, obviamente, também deve respeitar minimamente as especificidades e necessidades locais, mas que vai atender com uma prontidão maior as necessidades comuns e também várias necessidades diferentes desse seleto grupo de cooperativas. Para que a gente fizesse esse trabalho, estabelecesse esse plano de negócios, a gente passou pela estruturação de um modelo societário. A gente estudou, né, os diversos tipos existentes no mercado
e optamos pelo estabelecimento de uma cooperativa central. Uma cooperativa central que poderia ter um foco em infra ou em consumo. Estabelecemos como modelo apropriado a cooperativa central de infraestrutura, composta por N singulares e um sistema cooperativista. Complementarmente, a gente mapeou diversos aspectos fiscais, tributários, aspectos relacionados a políticas de governança e de confidencialidade. E estabelecemos também uma cidade, um estado como sede, né, para essa nossa cooperativa central de infra. E, obviamente, diversos critérios foram considerados para a definição da melhor localização. Quando a gente sai do plano societário e entra no plano técnico operacional, a gente avalia uma série de serviços que essa central de infra de TI poderá ofertar. Estabelecemos um portfólio dividido em 4 grupos, em 4 pilares de serviços. Serviços relacionados a suprimentos, né, aquisição compartilhada, contratos, serviços relacionados à infraestrutura remota de diversas modalidades, sistemas, projetos de robotização, por exemplo, adiante tratarmos também ERPs, e um pilar relacionado à inovação, à transformação digital das cooperativas. O fato é que, no fim das contas, chegamos nesses 4 pilares desdobrados em serviços e diversas categorias. Uma grande flexibilização e tipos de pacotes para que todas as cooperativas tenham condição de identificar aquele modelo e aquele pacote no qual cada uma delas é atendida. Estabelecido esse plano técnico operacional, a gente parte, obviamente, para a viabilidade econômico-financeira. A gente tem que ter um plano econômico-financeiro. Não basta que o plano seja consistente em termos societários e consistente em termos técnico-operacionais. Precisamos também que, no aspecto econômico-financeiro, esse plano se sustente. Então, a partir da projeção de demanda, daquilo que cada uma das cooperativas tem como necessidade, para cada um daqueles pilares de serviços, com base no preço que o mercado pratica, a gente pôde projetar a receita. Receita que essa organização pode ter com base na demanda de cada uma das cooperativas e o preço do serviço que o mercado pratica e que nós vamos praticar nessa organização. Com base também nesse nível de demanda, a gente pôde dimensionar a estrutura, o quantitativo de pessoal e os processos que essa cooperativa central de infra deverá ter. Dessa forma, a gente pôde projetar também os custos e as despesas e definir o capital social da nossa organização. Finalmente, tendo essas informações, a gente pôde estabelecer a visão e a projeção do fluxo de caixa, com todas as entradas e saídas, e também determinarmos valor presente líquido, taxa interna de retorno e o payback do nosso projeto. E pudemos, finalmente, fazer simulações a respeito da sensibilidade do nosso projeto. Ou seja, essa nossa organização continuaria sendo viável com qual nível de variação de demanda e, portanto, de todos os demais indicadores. Não fizemos essa análise de sensibilidade. Complementarmente a esse plano econômico financeiro e técnico operacional e societário, a gente também fez sugestões relacionadas à governança, a governança cooperativa, obviamente isso sendo feito de maneira gradual. Então, no primeiro momento, a governança da cooperativa, tendo Assembleia Geral, Conselho Fiscal e comitês, e isso tudo chegando na diretoria executiva, que depois é explodida, né, no organograma com as diversas áreas e os colaboradores dessa organização, e a partir do momento que a organização se amadurecer, a gente estabelece vários comitês, conforme o modelo de governança cooperativa preconiza. Para que esse trabalho seja implantado, a gente estabeleceu também um plano de implantação em fases, em ondas, de modo que aquele plano econômico-financeiro, suportado pelas condições técnico-operacionais dos serviços ofertados, respeitando as condições societárias, tributárias, se tornem reais. Para isso, a gente estabeleceu um plano de ação de 3 anos de duração, em que a nossa organização sai de uma fase pré-operacional, começa a operar, se estabiliza, amadurece e cresce. Então, vejam, trouxemos para vocês aqui um exemplo real
saindo de um nível mais alto de como a gestão pode auxiliar, em conjunto com soluções de gente e soluções de tecnologia, o agronegócio a criar valor, a estar alinhado à visão do Agro 4.0. Bom, finalmente, falando a respeito da Falcone, né, a Falcone é uma consultoria de gestão que tem mais de 30 anos de atuação no mercado, tem sua origem, né, na Universidade Federal de Minas Gerais, quando os diversos professores puderam estudar o modelo japonês de recuperação pós Segunda Guerra Mundial, né, o movimento de qualidade total, trouxeram para o Brasil essa metodologia e foram desenvolvendo nos diversos anos, né? A Falcone hoje é muito relevante no mercado, tem cerca de 600 consultores, atua em mais de 40 países, e trabalha também em organizações públicas e privadas. Temos muito orgulho, né, de ser uma consultoria essencialmente brasileira, mas que hoje já é uma multinacional, significa que somos nós brasileiros levando metodologia de gestão de gente de tecnologia para o mundo. Isso não é diferente para o agronegócio. A Falcone recentemente estabeleceu um novo plano estratégico para atuação no agronegócio, considerando a importância e a criticidade do agronegócio brasileiro para o mundo e também a importância de se atuar no agronegócio para que a Falcone também se perenize. No agronegócio, a gente tem mais de 10 anos de experiência, mais de 400 projetos em mais de 40 empresas, trabalhamos em toda a cadeia, e em 4 países. A gente tem aí na lista de importantes clientes que fazem e ou que já fizeram parte do nosso portfólio, e a gente se orgulha muito. Eu sou o Danilo Filho, né, eu sou um gerente de projetos da Falcone, sou um dos responsáveis pelo agronegócio, tenho praticamente 20 anos de atuação na consultoria e formação em engenharia química pelo FMG, com pós-graduações em finanças, logística e também no agronegócio, e sou conselheiro de empresas. Deixo para vocês meus contatos, e-mail, telefone, meu LinkedIn, e mais uma vez a Falcone agradece muito a oportunidade de estar com vocês aqui na AgroTeams, e esperamos participar em todos os próximos anos. Um grande abraço a todos, ficamos à disposição e esperamos ter contribuído muito para este evento que é fundamental para o Brasil e para esse estado jovem e pujante, que eu já tive o prazer também de conhecer. Um abraço a todos, boa noite, bom dia, boa tarde, se cuidem nesse momento de pandemia. Um abraço a todos.